o Pai Nosso, o Salmo 23 e a graça, segunda parte. Vamos continuar o assunto de semana passada, né? Nosso versículo inicial, assim como semana passada, é 2 de Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Vamos ler. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele, em Jesus, está o sim. Portanto, é por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Louvado seja Deus. Preciosa igreja do Senhor, povo amado, igreja sem ruga, sem mácula, abençoados com toda sorte de bênçãos, igreja mais que vencedora, povo santo de Deus. Meus amados, nós estamos trazendo esses dois estudos, usando como base e como exemplos, né, duas passagens bíblicas muito conhecidas, muito importantes, né, que é a chamada oração do Pai Nosso, né, que nós tratamos no estudo passado. Hoje vamos tratar do Salmo 23. São dois exemplos de passagens bíblicas, né, como eu disse, que as pessoas hoje utilizam essas passagens como rezas, né, como mantras, como algo simplesmente religioso, né? E elas não se atentam que dentro dessas passagens bíblicas, assim como tantas outras, mas como eu disse, eu estou trazendo como exemplo essas duas, nesses dois estudos, são passagens, na verdade, que há um aspecto profético nelas. Então, por exemplo, a oração do Pai Nosso, que nós vimos na semana passada, foi um modelo de oração? Sim, foi um modelo de oração para os judeus. Jesus de Nazaré, quando falou dessa oração, ele estava falando com os judeus, né? E ensinando um modelo. Só que quando você pega os elementos daqueles pedidos que Jesus fez ali naquela oração, ensinando aos judeus, você percebe, com olhos iluminados, né, pela palavra, você percebe que há um quê de palavra profética ali. Há um tempero muito forte profético naquela oração. Porque você pega aqueles pedidos, como nós destrinchamos no estudo passado, e você vê que tudo já se cumpriu. Que eram pedidos que, na verdade, eram coisas que Jesus ia realizar por meio de sua obra maravilhosa, redentora. Então, aqueles pedidos da oração chamada de Pai Nosso já são uma realidade. Por isso que nós lemos aqui no início, em todas as promessas, né, de Deus, em todas as profecias, as promessas do Senhor que você encontra, né, no Antigo Pacto, por exemplo, todas as palavras proféticas, Jesus cumpriu a lei e os profetas, né, como diz a palavra. Então você tem o sim e o amém. Então o sim já está dado, Jesus já conquistou o sim. Por que as pessoas hoje vivem no meio da religião tentando completar a obra de Jesus? Ah, Jesus fez, eu tenho que fazer. Ah, eu ainda estou esperando ser salvo. Ainda estou esperando ser abençoado. Eu ainda estou esperando ter o Espírito Santo. Eu ainda estou esperando Jesus voltar. As pessoas estão só esperando as coisas. Para o pessoal do sistema, nada aconteceu ainda. O que Jesus fez na cruz foi um mero detalhe. Por que as pessoas têm esse pensamento? Porque elas não conhecem a palavra da graça. Porque a palavra da graça revela que tudo foi consumado. E esse raciocínio é uma base, né? É uma pilastra do entendimento da graça. Uma das pilastras é você entender que tudo já foi consumado. E no caso do Salmo 23, ele se assemelha à oração do Pai Nosso nesse sentido. Porque muitos hoje ainda usam o Salmo 23 como uma oração, como uma reza, né? Eu falo isso porque eu vivi isso, principalmente na época em que fui pentecostal. O Salmo 23 era uma das rezas que nós tínhamos que fazer. Então, era a oração do Pai Nosso, na minha época, pelo menos era assim, né? Nós tínhamos que orar o Pai Nosso antes da nossa própria oração. Então, o mandamento lá no meio pentecostal era esse. Então, antes de você falar com as suas próprias palavras a sua oração, antes de você falar com Deus, você tinha que orar o Pai Nosso, aí depois do Pai Nosso você entrava na sua oração. E também havia esse costume de orar o Salmo 23, né,
também como uma reza, como um mantra, assim como o Salmo 91, considerado um salmo de proteção, né? Então nós andávamos com o Salmo 91 dentro da carteira. Eu me lembro que na igreja lá que eu fazia parte, eles sempre faziam campanha no Salmo 91, aí o pastor mandava imprimir na gráfica alguns papeizinhos com o Salmo 91 por extenso ali, e ele ungia com óleo e na campanha ele dava, né, aquele papelzinho para você dobrar, colocar na carteira como uma proteção. Aí algumas vezes o pastor fazia um adesivo, aí os irmãos colavam na porta de suas casas, né, para proteger, porque o Salmo 91 é um salmo de proteção. Vocês veem esse tipo de crendice, né, que é uma meninice, né, espiritualmente falando, é uma criancice espiritual. Isso não faz nenhum sentido você pegar um papel com o Salmo 91, botar na carteira e achar que está protegido por causa disso. Isso não faz sentido. O Salmo 91 também é profético, né? Vocês entendem? Então, só que para a pessoa entender isso, ela tem que ter revelação do Evangelho genuíno. Então, no caso do Salmo 23, também era uma reza. Nós ficávamos repetindo o Salmo 23 como um mantra, sem entender as revelações que há nesse salmo maravilhoso. Então, hoje vamos tratar, nessa segunda parte do estudo, do Salmo 23. Então, amado, quem está submetido ainda ao sistema religioso não consegue vivenciar os benefícios da graça, né? A graça já está totalmente liberada, já temos o sim e o amém, mas por falta de entendimento, a pessoa não consegue vivenciar, né? E ela não consegue entender, por exemplo, que o que está no Salmo 23 já é uma realidade em nossas vidas. E a pessoa fica sempre buscando, né? Sempre esperando algo que ela já tem. Ela já é herdeira por ser filha de Deus, né? Ela já é herdeira, mas ela vive como escrava, como Paulo fala, né? É herdeira, mas vive como escrava, né? Por não entender, por falta de conhecimento. Agora, por outro lado, quem vive a palavra da graça, essa pessoa sim já vive inteiramente os benefícios desse exemplo dos salmos, os benefícios da oração do Pai Nosso, já são realidades em nossas vidas. Vamos ver o Salmo 23 inteiro, né? E alguns versículos, né, que nos apontam o cumprimento do salmo em nossas vidas, né? Vamos começar, obviamente, Salmos 23, versículo 1. Vamos ler. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Meus amados, o que essa palavra aqui aponta? Primeiro, ela diz que o Senhor é o nosso guia. Porque o pastor é quem? O pastor é quem guia. É o guia. Inclusive a palavra pastor, né, no grego, ela também pode ser traduzida por isso, pelo guia. Então, o Senhor é quem nos guia. E isso é uma realidade. Só que nessa época aqui dos Salmos, não era uma realidade. Porque quem era o guia do povo? Era a lei. Pegou? Era a lei, não era Deus diretamente. Era por meio da lei. Percebe? Então você vê que já há um toque profético nisso. Porque o que está dizendo? O Senhor é o meu pastor. Ou seja, não é a lei que é. Quem me guia é o meu pastor. É o Senhor. É Deus, é o Criador. Isso já é uma realidade em nossas vidas. Por quê? Quem nos guia hoje? É o Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Percebem? Que tremendo é isso? Então você é guiado pelo Espírito, ou seja, o Espírito pastoreia você. E quem é o Espírito senão o próprio Deus manifestado em você? Então o Senhor é o nosso guia. Agora veja, nada nos faltará. Está no futuro, não está? Claro que está, porque é uma palavra profética. Na verdade, isso aqui já é uma realidade. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Agora, entenda uma coisa, amado irmão, amada irmã. Eu não posso aqui mentir para você. Eu tenho que te falar a verdade, eu estou aqui para isso. Esse pensamento aqui, essa palavra profética, não tem absolutamente nada a ver com coisas materiais. É bom que você entenda isso. Porque as pessoas olham isso aqui... Aliás, o sistema faz muito isso, né? Aí, irmão, o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Se está te faltando alguma coisa, é porque você não é fiel dizimista, é porque você não está tendo fé, porque você é pecador, você não confessou o pecado, então você está em maldição e você não consegue a bênção. Eles usam isso para colocar o peso no coração do povo. Condenação, olha, você não está sendo fiel na oferta, no dízimo, nisso, naquilo. Vocês estão entendendo como é que eles fazem? Porque eles levam isso aqui para o lado material. Isso não tem a ver com coisas materiais. Olha, para quem está na gravação, eu vou deixar um estudo sobre essa questão de coisas materiais. Eu não lembro o tema agora, amado. O tema em si me fugiu. Mas depois eu vou pesquisar e vou colocar. Um estudo que fala a respeito dessa questão, né, da visão material, né, que as pessoas têm. Na verdade, não é material, é espiritual. As conquistas não são materiais, são espirituais. Eu não lembro o tema, mas a minha amada vai anotar ali para mim. Depois eu vou pesquisar o tema, vou colocar aqui embaixo do vídeo para quem de repente não assistiu, para você entender isso. Porque quando diz nada me faltará, é no sentido espiritual. Então primeiro diz, o Senhor é o meu guia. Só que na época aqui era lei. Então, isso aqui se realizou na graça, porque agora sim o Senhor é nosso guia. Nós não somos mais guiados pela lei. O Senhor, o Deus, o Criador, é o nosso guia, através do Espírito Santo que habita em nós. E diz, nada me falta, que faltará, eu posso dizer, nada me falta. Cristiano Francisco, isso já é uma realidade? Espiritualmente é. A sua posição é imutável, é para sempre você será guiado pelo Espírito e nada nunca mais vai lhe faltar. Veja bem, amado, a religião não compreende isso. Por isso que como é que os irmãos na religião se veem? Pecadores, pó da terra, né? Não se veem salvos, ou se veem, mas pensam que pode perder. Então dá na mesma, né, na verdade. Porque se a pessoa acha que pode perder a salvação, então, na verdade, na mente dela ela não é salva ainda. Então, não se vê salvo, se vê pecador, e pó da terra, enfim, né, com má consciência. Por quê? Porque a pessoa não se vê completa. Porque ela olha para ela mesma, e a religião faz isso, né? A religião faz você olhar para você mesmo, do ponto de vista da carne, do ponto de vista das debilidades que todo ser humano tem na carne. A religião faz os nossos olhos se voltarem para isso. A revelação da graça, por outro lado, nos diz o quê? Não, a ninguém conhecemos segundo a carne. Então, o que a graça me faz entender? Que apesar da carne, que é momentânea, é passageira, né? Esse corpo de carne é passageiro, mas apesar dele, eu sou um abençoado, completo, pleno em Jesus, não em mim mesmo. Então, o que o salmista disse aqui, nada me faltará, já é uma realidade. Eu posso dizer, em Jesus, nada me falta. Colossenses capítulo 2, versículo 10. Vejam só. Vamos ler. E estais perfeitos nele. Olha aí, ó. Que é o cabeça de todo principado e potestade. Jesus é o cabeça de tudo, amado. Todo governo e todo poder. Ele é o cabeça. E nele nós estamos perfeitos. A palavra perfeito aqui, ela vem do grego pleperomenoi, né? Da raiz pleró, que significa cheio até o topo, completo, preenchido ao máximo. Olha só. Então, a gente pode olhar numa figura. Imagine um copo, né? Você vai encher um copo com água, você pode encher pela metade, encher 2/3, né? Tudo mais, mas você pode encher tudo. Então, espiritualmente, nessa figura, o nosso copo está cheio de água até a borda. Ou seja, não falta nenhum espaço. Espiritualmente é o que Jesus fez. A presença de Jesus em nós nos torna plenos, nos torna cheios até o topo. Então, amado, espiritualmente nada lhe falta. O Salmo 23, versículo 1, já é uma realidade na tua vida, porque você é guiado por Deus, o Senhor é o teu pastor, Ele é o teu guia, tá? E nada te falta. Então, estais, pepleromenoi, né? No grego, estais
plenos, completos, perfeitos. Aqui na tradução em português foi traduzida por perfeito, que dá na mesma, né? Porque está cheio até em cima, está completo, em abundância. Agora a tua mente certamente vai ser remetida ao que Paulo falou. Abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Toda sorte, não tem mais espaço, você está completo, espiritualmente pleno. Percebeu que o Salmo 23 não é uma reza, ele não tem a ver com coisas materiais também, são bênçãos espirituais. O Senhor é o nosso guia, nada nos falta. Glória a Deus. Vamos para o segundo versículo, Salmos 23, versículo 2. Isso é lindo também, né? É bem poético, né? O Salmo é lindo, né? Então é poético e tem esse tempero profético maravilhoso, né? Deitar-me fazem pastos verdejantes. Olha só. Guia-me, mais uma vez, né? Ser guiado. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Olha que coisa linda. Agora vejam só. O que o deitar nos remete? O ato de deitar nos remete a quê? Ao descanso. Amado, a graça de Deus, o Evangelho da graça, é um refrigério, é um descanso para as nossas vidas. Porque Jesus já conquistou esse descanso. Mas, mais uma vez eu digo, por falta de entendimento, a maioria do chamado povo de Deus, a maioria dos filhos de Deus, não consegue usufruir disso. E não descansa. É porque Deus vai pesar a mão, porque eu estou em pecado, porque o diabo, porque Satanás, porque o inferno. Porque... As pessoas vivem desesperadas com essas coisas. Sabe, porque eu tenho que cumprir o mandamento que o pastor mandou botar aquele tipo de roupa, porque eu não posso pintar o cabelo, eu não posso usar batom. Algumas denominações são assim, né? Eu não posso fazer isso e aquilo, não posso ir ao cinema, não posso nada, tudo é proibido, porque as pessoas vivem amarradas em proibições, em imposições, sabe, em filosofias ridículas, inúteis, né? No meio do sistema mundano aí. As pessoas vivem envolvidas com esse tipo de coisa e não descansam. Mas olha só o que o salmista aqui pediu. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Olha que coisa linda. Olha que palavra maravilhosa. Isso é descanso. Agora veja, Hebreus capítulo 4. Eu estou lendo alguns versículos, né, para pontuar, para não ficar só nas minhas palavras, claro. Eu vou pontuar tudo que eu falar com versículos aqui. Então, Hebreus capítulo 4, vamos ler os versículos 9 e 10. Vejam só. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Esse repouso já é uma realidade, é Jesus, amado. É o sétimo dia. Cristo é o nosso sábado. Jesus é o nosso repouso. Tá? Porque aquele que entrou no descanso de Deus, olha só, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Que tremendo, né? Olha só o chamado. Amado, você se lembra no momento da criação? Quando o Senhor terminou a criação, o que ele fez? Ele descansou. Esse descanso de Deus, eu pelo menos nunca entendi esse descanso, principalmente depois de conhecer a graça, como algo literal. No meu modo de ver, Deus não precisa descansar. O descansar é um atributo humano, né? Se você for pensar bem. O ser humano é que se cansa, né? Mas por que diz que Deus descansou? Porque é um descanso profético. Obviamente, esse descanso apontava para a graça, para o sétimo dia. Você pode ver que lá na criação Deus descansou no sétimo dia. O sétimo dia é a graça, é um novo pacto, manifestado em Cristo Jesus. Cristo, portanto, é o nosso sábado. Por que o apóstolo escreveu aqui aos hebreus? Obviamente, os hebreus eram judeus, né? Que criam em Jesus, mas esses hebreus eles estavam ainda muito envolvidos com as obras da lei. E, naturalmente, muitos desses judeus viviam, apesar de crerem em Jesus, apesar de se reunirem como igreja, eles viviam preocupados com as obras da lei, com guardar sábados, etc, etc. E aqui o apóstolo diz o seguinte: olha, gente, resta um repouso para o povo de Deus.
Vocês, hebreus, têm que descansar dessas obras. Olha só, aquele que entrou no descanso de Deus, ou seja, aquele que assumiu a graça na sua vida, que não vive mais em obras da lei, ele descansou das suas obras, assim como Deus descansou das dele. Percebeu, então, que o descanso de Deus era profético, apontava para o nosso descanso? Então, a graça é o descanso de Deus para nós, das obras da lei. Então, o apóstolo falou isso aqui para os hebreus, porque ele estava chamando os hebreus a descansarem, a abrirem mão da lei. Nós temos um estudo, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube esse estudo para você, que fala sobre essa carta aos hebreus. O motivo da carta aos hebreus. Irmão, esse estudo é sensacional. É maravilhoso. É de uma revelação muito maravilhosa. Para você entender o motivo da carta. Era isso aqui, ó. É fazer o povo hebreu entender que havia um descanso para ele já. Esse é o deitar em pastos verdejantes. Olha o chamado para a nova aliança. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Que coisa linda, né? E aí diz, guia-me mansamente. Mais uma vez, né, o Senhor é o pastor. Se ele é o pastor, ele é o guia. Então ele nos guia mansamente. Meu amado, veja bem, a graça não é mansa? Pensa aí. O que Jesus falou? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Você vê que tudo corrobora, né? A graça é isso, é jugo suave, fardo leve, é ser guiado mansamente a águas tranquilas. E o pasto, ele aponta o quê? Quando você pensa na metáfora da ovelha, o pasto é o quê? É o alimento. Então você, olha só que coisa, você é deitado em pastos verdejantes, ou seja, você descansa no alimento. Olha a figura! Você descansa no alimento. E você é guiado a águas tranquilas. A água também é alimento, né? Olha que coisa, olha que figura tremenda. Agora veja só quem é o nosso alimento. João 6,50. Livro histórico de João. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Amado, quem é o pão? É Jesus. Jesus é o nosso pão. E ele falou, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna. Quem se alimenta de mim. Olha que coisa tremenda, né? Nós estamos aqui agora, comendo o pão fresquinho, que é a palavra, é o alimento, é Jesus. Amado, Jesus é a palavra. Não diz, no próprio livro de João, não diz que o Senhor é o Verbo? O Verbo se fez carne? Jesus é o Verbo. O que é o Verbo? É a palavra de Deus manifestada. É o pão. É o alimento. Alimento sólido, né? Jesus é alimento sólido, né? Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos. Graças a Deus, irmãos, que pela revelação da graça, o Senhor tem nos permitido ser adultos na tua palavra, os quais têm, pela prática, as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Olha que coisa maravilhosa. Então, o alimento sólido foi destinado para nós, que somos adultos na palavra. É só para quem está debaixo da graça, irmão. Você está comendo o pão que desceu do céu. Jesus é a palavra. E a palavra é a água. Você está vendo a ligação? Deitar-me faz em pastos verdejantes. Ou seja, você descansa no alimento. O alimento é Jesus, que é o pão. E a água é a palavra. Efésios 5, versículos 25 e 26. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, pela igreja. Qual o intuito do Senhor se entregar? A fim de a santificar. Agora veja, tendo-a purificado com a lavagem da água pelo batismo no rio Guandu. É isso? É isso? Pelo batismo no rio Jordão. Lavagem da água pelo batismo no batistério da Igreja Batista. É isso? Não. Tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra.
Pegou, né? O que é a água? É a palavra. O que Jesus disse para os discípulos dele? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, amado, você hoje bebe da água verdadeira. Você está limpo pela água. Tua mente está limpa, porque a água, que é a revelação da graça, é a palavra, limpou a tua mente. Então você é guiado mansamente a águas tranquilas. Você está deitado num alimento pleno, um pasto verdejante, que é o alimento sólido. Tudo já está ao teu alcance, você não tem que esperar nada. Tudo está liberado. Descanse no Senhor. Descanse nele. Esse é o chamado para nós. Vamos mais uma? Salmo 23, 3, versículo 3. Olha aí, ó. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha só. Isso é o quê? Uma consequência de você beber uma água fresca. Pegou, né? Guia-me mansamente a águas tranquilas. Quando você vai numa água tranquila lá e bebe a sua água fresca, o que acontece? Você é refrigerado. É o efeito da palavra da graça na tua vida. Sua alma é refrigerada. Refrigera minha alma. Agora veja. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Meu amado, vamos lá. Vamos lá. O que Jesus disse que ele era? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o quê? O caminho. Jesus é a vereda. E aqui o salmista está dizendo, guia-me pelas veredas da justiça. Amado, Jesus é a nossa vereda. Jesus é o nosso caminho de justiça. Ele trouxe justiça para os seus eleitos. Aqueles que estavam lá antes da cruz, que viveram a transição, eles foram justificados. Nós que nascemos depois de tudo consumado, nós já nascemos justos. Ou seja, nós já nascemos no caminho da justiça. A vereda da justiça é Jesus. Ele é o caminho. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Se isso não é o caminho da justiça, amado, eu não sei mais o que é. Você já está no caminho da justiça. E você foi colocado no caminho da justiça gratuitamente. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Tudo é por Ele. Tudo é por Ele. Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, ou seja, sem obras da lei, tá? A expressão pela fé significa que não precisa da lei. Esse é o ponto, tá? Ou seja, vocês foram justificados, pois, sem a necessidade de obra da lei. Então nós temos paz com Deus, porque se a lei for retirada, a lei suscita ira. Não é isso que a palavra diz? A lei suscita ira. Então a ira de Deus vinha por meio da lei. Uma vez que a lei foi retirada, então nós somos justificados. Sem ela, obviamente, qual é a consequência disso? Nós temos paz com Deus. Não tem mais a ira, porque a lei foi retirada. Um instrumento de ira foi retirado. Então nós fomos justificados pela fé, ou seja, sem obras da lei, então estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa tremenda. Isso é o quê? É o Salmo 23 na sua vida sendo realizado. Você bebe da água fresca da graça, que é a palavra de Deus, a sua alma é refrigerada. E você já está no caminho da justiça. Porque o caminho é Jesus. Que coisa maravilhosa. Que coisa linda. Como é bom entender isso aqui, meu irmão. Sabe, eu fico pensando... às vezes a gente evita, né, de ficar lembrando no meio da época do sistema, né? Eu evito, mas às vezes é bom você se lembrar didaticamente, né?
Com intuito didático, você comparar a sua vida, os seus pensamentos. Puxa, mas o Salmo 23 para mim antes era uma reza, irmão. Olha só como uma palavra linda dessa foi reduzida. Era uma reza, não entendia nada. Ficava repetindo aquilo, esperando acontecer alguma coisa. Levando isso para as coisas, para o lado material. Que pensamento pequeno que a religião tem. Hoje nós entendemos, nossa alma foi refrigerada pela palavra, estamos no caminho da justiça. Como é bom conhecer isso. Versículo 4, Salmo 23, 4. Olha só isso aqui. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Amado, olha que palavra. O Senhor está conosco. Ele habita em nós. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara, o cajado é um instrumento do guia, né? Nessa metáfora, né? Vejam só, nós somos guiados pelo Senhor. E o salmista diz, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não tenho medo nenhum, porque o Pai está comigo. Meu amado, a morte foi vencida. Para o Filho de Deus, o salvo sempre salvo, não existe morte. A morte biológica desse corpo atual, ela é só uma passagem. Porque não existe morte. Porque quando se fala da morte, né, antes da consumação de todas as coisas, não era simplesmente a morte biológica, era a morte da alma. Era a não existência, era a pessoa ser retirada da existência. Isso não existe, amado. Você nunca mais vai deixar de existir. Olha que coisa linda. Então, essa vestimenta biológica, que ela pode biologicamente parar de funcionar. Você vai continuar vivo. A tua alma vai receber um novo corpo e o teu espírito junto, e você vai estar no paraíso. Por isso que o salmista disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo. Porque Deus está comigo, a morte já foi vencida por Ele. E aí vem Paulo e diz, 1 Coríntios 15, 55. Olha as perguntas de Paulo, retóricas, né? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Não é? Ei, morte! Onde está, ó morte, a tua vitória? Tremendo, né? Por quê? Porque Jesus já havia vencido a morte aqui. Agora é interessante o seguinte, amado, nessa época aqui, Jesus ainda não tinha voltado, né? Eles estavam antes do ano 70 aqui, quando essa carta fora escrita. Então os irmãos ainda estavam submetidos à morte. Quem morria ficava preso na não existência. Porém, Jesus já havia vencido, porque ele já havia ressuscitado. Então Paulo está falando disso aqui por meio da fé. Olha, a ressurreição não aconteceu ainda. Mas por fé eu digo, a morte não tem a sua vitória mais. Mesmo porque o primogênito da ressurreição já levantou-se, né, dos mortos, Jesus. E aí Paulo pergunta, onde está a morte teu aguilhão? Onde está a morte a tua vitória? Jesus já venceu. Percebe? Então, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está conosco. Que coisa linda, né? Quer mais um ponto? Vamos mais um? Salmos 23, 5. Isso aqui é tremendo também. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso aqui é o que, amado? É uma declaração de vitória. Né? Uma mesa que é preparada para que os inimigos vejam, é o quê? É o inimigo vendo a sua vitória. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Mais uma vez, essa ideia de transbordar, é isso, é cheio até o topo, é completo. Agora, o que é o óleo? O óleo simbolizava o Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Muitos hoje, infelizmente, amado, por falta de entendimento, estão buscando o Espírito Santo ainda. É lamentável, né? Faz campanha de busca e passa um óleo. O óleo é só um símbolo do Espírito. Não tem que passar óleo nenhum. O Espírito já habita em mim. Em nós.
Então, quando Jesus unges a minha cabeça com óleo, ou seja, me dá o teu espírito, para que meu cálice venha ser transbordado. Amados, isso já é uma realidade. O seu cálice já transbordou. O meu, o nosso. Por quê? Porque o Senhor já preparou a mesa na presença dos inimigos. Ou seja, os inimigos já foram derrotados. Colossenses 1,13. Só para pontuar, né? Vejam só. Ele nos libertou do império das trevas. Se isso não é vitória, eu não sei o que é vitória, então. Todo o contexto do antigo pacto, todo ele, era o império das trevas. A morte, né? Não só espiritual, mas também a morte da alma, né? A pessoa morrer, ficava presa à alma, e um espírito morto também. Ou seja, inoperante, né? No sentido de inoperante. Então, morte espiritual, a morte da alma, né? Tudo isso, ausência do Espírito Santo, pecado, lei. Olha só do que fomos libertos. Né? Nós já nascemos livres disso. E o povo lá foi liberto, né? O povo que viveu a transição. Então, ele nos libertou do império das trevas. Ou seja, ele já venceu as trevas. E nos transportou para o reino do seu Filho amado. É aquilo que vimos semana passada, né? Nós lemos também semana passada. Já fomos transportados para o reino. Então, a vitória já está completa. Você já está no reino. Ou seja, a mesa já está posta. A mesa da vitória. A mesa da comemoração já foi posta. Preparas uma mesa perante mim. Já preparou. Porque a libertação já aconteceu. Já fomos transportados para o reino, né? Não estamos mais submetidos ao império de trevas. E o Espírito Santo habita em nós. Esse é o cálice que transborda. Essa é a unção com óleo. É o Espírito Santo. 2 Timóteo 1,14. Guarda o bom depósito. O bom depósito aqui é o Evangelho, amado. Tá? É o conhecimento do Evangelho, é a palavra. Então, guarda, Timóteo, no seu coração um bom depósito. Mediante o Espírito Santo que habita em nós. Ó, o Espírito Santo habita onde? Em nós, na igreja. O Espírito, ele faz morada. É aquilo que eu sempre digo, abençoados. O Espírito Santo, ele não faz visitas. Né? Existe essa ideia, né? Faz uma visita, me visita, Espírito, vem sobre mim. Isso não existe, amado. Quantas canções que nós vemos aí, né? Venha me visitar, vem Espírito Santo, não sei o quê. Não tem uma canção assim? Vem Espírito Santo, não sei o que lá. Vem da onde se ele está em mim? Percebe? Eu já fui ungido com o Espírito Santo. O meu óleo, o meu cálice já transbordou do Espírito Santo. Porque ele habita em nós. O meu, o seu, todos os nossos cálices, né? Já estão transbordantes do Espírito Santo. Estamos completos, nada nos falta. Tremendo, né? E por fim, Salmos 23, versículo 6. Olha só a certeza aqui do salmista. Isso é maravilhoso. Essa certeza aqui é que falta na vida de muitos irmãos, né? Por causa dos enganos religiosos, muitos irmãos não têm essa certeza que o salmista tinha, né? E que Paulo também tinha, né? O que o Paulo disse em Romanos capítulo 8? Eu estou certo de que nada nos separa do amor de Deus. Não é o que Paulo falou? Eu estou certo. De onde vem essa certeza? Da revelação, amado, da graça. E você vê que essa palavra de Salmo 23 é tão profética que o salmista já estava essa certeza aqui. Ó. Certamente, com toda certeza absoluta, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso é ou não é uma certeza na tua vida? Se não é, tem que ser, meu irmão. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão
todos os dias. Meu amado, a bondade de Deus e a misericórdia dele está na sua vida. Isso é certo. Olha o que o salmista está dizendo. Certamente, com certeza, eu tenho plena convicção que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Olha que coisa maravilhosa. Algumas versões aparecem, né? Habitarei na casa do Senhor por longos dias. A melhor tradução é sempre. Para todo o sempre. É para sempre. Olha a certeza do salmista. Ou seja, eu nunca vou ser retirado da família de Deus, porque eu vou habitar na casa dele para sempre. Quantos não têm essa certeza hoje, porque não conhecem a palavra da graça? Quantos vivem hoje desesperados, com medo de perder a salvação, com medo de Deus pesar a mão, com medo de um suposto inferno que fica pegando fogo, eu vou para lá, vou ficar queimando a vida, a eternidade toda. Que bobagem, irmão. Que besteira. Essas coisas são pregadas aí fora como verdades absolutas. E as pessoas deixam de viver isso aqui, ó. A verdade de Deus. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Quantos não têm essa certeza aqui? E habitarei na casa do Senhor para sempre. Porque eu sou da família de Deus. Quem é filho, amado, para sempre permanece. Não é que Jesus disse, o filho fica para sempre. O escravo não, mas o filho fica. Pegou, né? Você é filho? Sim, irmão Cristiano, eu sou filho. Então, amado, você fica para sempre. João 10, 28. É um clássico nesse versículo. Aqui Jesus falando dos eleitos dele, as ovelhas ali na metáfora, né? Eu lhes dou a vida eterna. Para os meus filhos, para os meus eleitos, para as ovelhas. Eu dou a vida eterna. Agora veja, jamais, diga aí você que está aí, diga você, jamais, repita, jamais perecerão. Eu lhes dou a vida eterna. Isso aqui é o quê? Eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Pegou? Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Por que jamais perecerão? Porque a bondade e a misericórdia do Senhor estão conosco todos os dias. A gente não vai perecer porque a bondade e a misericórdia de Deus estão presentes em nós. Então, eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém vai arrancá-las de mim. Pegou? Isso é o cumprimento que Jesus fez. Aqui Jesus prometeu o que o salmista tinha dito no versículo 6 do Salmo 23. Jesus prometeu e cumpriu. Mesmo que a religião diga que não, né? A religião diz que Jesus não cumpriu nada. Mas cumpriu sim. Porque ele é fiel. Ele é maravilhoso. Maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. É o que Jesus é. Ele é Deus sobre todos. Quando ele foi assunto aos céus, ele assumiu o trono. Ele sentou-se à destra de Deus, ou seja, com toda a autoridade. Ele é Deus sobre todos. E a promessa dele não falha. Eu dou a vida eterna e não vão perecer. Os meus não perecem. A bondade e a misericórdia nos seguem todos os dias. E nós habitaremos na casa do Senhor para todo o sempre. Amado irmão, amada irmã, vocês têm alguma dúvida de que o Salmo 23 já é uma realidade? Não há dúvida alguma, né? Esse entendimento só vem pela palavra da graça. Então são exemplos, nós podemos pegar muitas outras palavras proféticas já cumpridas, porque todas foram cumpridas. Então nesses estudos nós trouxemos 2 exemplos. A famosa oração chamada de oração do Pai Nosso e o Salmo 23. Palavras que, né, você olha assim,
friamente, até teologicamente, né? Você olha, a oração do Pai Nosso era só um modelo. O Salmo 23 é só uma poesia, porque tem um quê poético, né? Então, o Salmo 23 é só uma canção, uma poesia ali que o salmista compôs. Não, amado, é muito mais do que isso. Então, com olhos iluminados, vocês conseguem perceber, né? Claramente, o tempero profético. E tudo já consumado. Graça é isso, amados. Graça é isso, é entender que tudo já foi consumado. E eu louvo a Deus por isso. Porque nós conhecemos essa palavra e nós temos, por meio desse conhecimento, condições de usufruir de todos esses benefícios. Em nome do Senhor Jesus.